Meus irmãos, essa noite nós pregaremos o texto de 1 Timóteo, capítulo 1, do verso 1 ao 20. Lendo esse primeiro capítulo da epístola de Paulo a Timóteo, e por algumas características dessa igreja, eu me lembrei de um documentário disponível na Netflix. É um documentário que apresenta um grupo bem peculiar, um documentário que é sobre um grupo bem específico. Esse grupo é composto de pessoas leigas que não têm um conhecimento profundo dentro das áreas que eles defendem, e mesmo assim eles defendem ideias absurdas, mesmo não sendo profundos conhecedores, eles defendem uma ideia um tanto absurda para a gente, de uma maneira bem enfática. E é um pouco assustador, porque você não imagina que tem tanta gente que acredita no que eles defendem. E quando você vê o documentário, você vê o quanto existe gente que acredita naquilo. Eu preferi não começar falando o nome do documentário para deixar claro que eu não concordo com o título do documentário. E nem o documentarista concorda, ele só faz uma análise daquele grupo. O nome do documentário é Terra Plana. Falei assim, não, senão o pessoal vai falar por aí, vai ouvir só o começo e vai falar que eu sou terraplanista, eu não sou. Mas é um documentário muito interessante. Por quê? Ele mostra a vida de como são esses defensores. Sabe aquela vinheta do Globo Repórter, o que eles fazem, o que eles vivem, do que se alimentam? É bem isso, esse documentário. Ele vai mostrar como esse grupo ele age. E ele tem um propósito nesse documentário. A ideia dele é mostrar o que leva tais pessoas a crerem nessa teoria sem fundamento científico nenhum. E uma das razões fornecidas para isso é algo da psicologia que é chamado de efeito Dunning-Kruger. Esse efeito é uma das coisas que eles fazem um link que leva aquelas pessoas a crerem nisso. O que é o Dunning-Kruger? Essa é uma tendência em que as pessoas com menos conhecimentos em áreas específicas, ao começar a falar sobre o assunto, elas têm uma tendência de achar-se mais entendedoras que os especialistas daquele assunto. Então, isso acontece muito nesse grupo por conta disso. O risco disso é muito alto, é nítido. O que acontece? Você tem alguém que não é especialista em física, que não é especialista em astronomia, e ele começa a ver vídeos na internet, vídeos no YouTube, de mais gente como ele, começa a ler argumentos esdrúxulos, e o cara se sente o próprio especialista daquilo. E ele começa a reproduzir no YouTube, é um grande portal para o aprendizado de coisas boas, de coisas inúteis, e ele começa a reproduzir aquilo com tamanha propriedade, tamanha convicção, porque afinal ele sabe mais. Eu leu 3 artigos na internet, falando sobre, viu o vídeo do cara com uma régua lá, falando, a Terra é plana, tá vendo? E o cara ele se sente o especialista. E é isso que acontece nesse documentário. Afinal, se você acredita saber mais que os especialistas, você pode chegar numa conclusão óbvia de que a Terra é plana. Você sabe mais que os caras, você não precisa provar isso. Da mesma forma, se a gente considerar que possui um conhecimento sobre Deus mais amplo do que aquilo que é revelado nas Escrituras, daquilo que é claramente revelado nas Escrituras, a gente pode concluir que a salvação é por outro meio, que não a graça. Porque a gente está trazendo elementos de fora, porque a gente está colocando pensamentos nossos, porque a gente viu vídeos no YouTube sobre isso. E a gente se considera mais especialista sobre Deus do que a própria Bíblia. E isso, aparentemente, era o caso dessa igreja. Ela estava enfrentando isso. Alguns líderes, entre eles, sem um conhecimento correto das Escrituras, estavam arrogando para si o título de mestres. E eles mesmos se viam como os mestres e se achavam sabedores que sabiam mais do que os apóstolos. Isso ameaçou fortemente a saúde espiritual daquela igreja. Vamos ver o nosso texto com mais calma. Como isso se deu? Essa epístola, ela inicia apresentando seus personagens principais aqui. Paulo e Timóteo. São nomes bem comuns para a gente. Mas eu queria que a gente caminhasse em igualdade. Então, como igreja, por mais que a gente, grande maioria aqui, que possa ter crescido ouvindo sobre quem é Paulo desde a infância, vamos vagarosamente retornar e lembrar quem é Paulo. Paulo é apóstolo de Cristo Jesus. Assim ele se definia, porque assim estavam atacando o apostolado dele. Ele é um enviado de Jesus. Mas para que ele havia sido enviado? Para pregar o Evangelho. Paulo havia sido comissionado pelo próprio Cristo para pregar o Evangelho, para anunciar Cristo entre os gentios. Ele não foi comissionado por homens, mas por Deus. Paulo, nessa função dele de apóstolo, foi um dos pilares da formação do cristianismo. Esse era Paulo. Paulo, neste momento em que está escrevendo a epístola, também é um ex-presidiário. Ele acabou de sair do seu tempo
em que ele estava preso. E por que ele estava preso? Por pregar o Evangelho. Paulo era alguém que trazia as marcas do Evangelho em sua vida e em sua carne. Ele havia sofrido de fato pelo Evangelho. Paulo é um pecador, salvo pela graça. Ele deixa isso claro no texto. Ele diz: eu era blasfemo, perseguidor e insolente. Porém, meus irmãos, esse Paulo que era pecador, a graça transbordou sobre a vida dele. A graça do nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus, foi derramada sobre a vida de Paulo. Este Paulo é quem escreveu essa carta. Apóstolo, perseguido, ex-perseguidor, alguém que carregava as marcas do Evangelho em sua própria vida. E ele escreveu essa carta para Timóteo. E quem era Timóteo? Timóteo foi apresentado em Atos capítulo 16, verso 1 ao 3. Timóteo é apresentado ali como filho de uma judia convertida ao cristianismo com um pai grego, um mestiço, que ainda não era circuncidado e precisou ser circuncidado para acompanhar Paulo, porque muitos sabiam que ele possuía um pai grego. Mas os irmãos da cidade dele, em Listra e Icônio, davam bom testemunho daquele jovem. E a partir de então, Paulo o leva em sua companhia. Paulo chama de verdadeiro filho na fé. Esse era Timóteo para Paulo, um filho na fé. Timóteo também não somente era jovem, a ideia é que talvez ele estivesse perto dos 30 anos, mas a aparência dele era de juventude. O que talvez as pessoas desconsiderassem ele como uma autoridade, como alguém experiente por ele parecer jovem. Ele também apresentava frequentes problemas de saúde, o que levou Paulo a recomendar que ele não tomasse somente água, mas tomasse um pouco de vinho, por conta da saúde dele, debilitada. E isso também poderia gerar desconfiança, porque se bem lembrarmos, Paulo falou que foi muito bem recebido, mesmo os irmãos vendo as enfermidades dele. Então a gente sabe que num ambiente em que os irmãos pregavam e curavam, alguém doente prega e cura, como não pode curar a si mesmo? Então isso também poderia minar a autoridade de Timóteo. Mas esse Timóteo, fraco, de saúde, jovem, ele havia recebido uma missão específica. Ele recebeu a missão de pastorear a igreja de Éfeso. Qual era a necessidade dessa igreja? O que essa igreja estava precisando? O texto nos apresenta que dentro dessa igreja havia um risco iminente de que outra doutrina distinta do evangelho fosse ensinada. O texto fala claramente isso aqui, a fim de que não ensinem outra doutrina. Aquela igreja, como algumas outras daquele contexto, daquele ambiente, estavam sofrendo com ataques de falsas doutrinas. Falsos mestres combinavam um pouco do legalismo judaico com o gnosticismo grego e a partir disso sintetizavam uma doutrina torpe, que ao invés de levar as pessoas para Cristo, as afastava de Cristo, as afastava da graça salvadora de Cristo. Além de abandonar o ensino dessa falsa doutrina, Paulo queria que Timóteo incitasse, insistisse com aqueles irmãos que eles precisavam se afastar das fábulas e genealogias sem fim. Porque essas genealogias sem fim, essas fábulas, elas eram a origem do erro doutrinário. O que eram essas genealogias sem fim? O que era isso? Hendricks, no seu comentário sobre esse texto, ele vai falar que toda essa genealogia sem fim, ela tinha um pano de fundo judaico. Ele diz assim, que desde os tempos mais antigos, os rabinos contavam suas histórias com base no que consideravam algum sinal fornecido pelo Antigo Testamento. Tomavam, por exemplo, o nome de uma lista genealógica, tomavam talvez algum nome da lista de uma genealogia de Gênesis, Crônicas, e sem nenhum contexto, eles formavam uma bela e longa história, encantadora. Mas essas histórias eram fictícias e sem fundamento. E além disso tudo, elas não produziam nada além de discussões perniciosas dentro do seio daquela igreja. E elas desaguavam em falsos pressupostos que fundamentavam falsas doutrinas. Então Paulo, rumo à Macedônia, ao passar por essa cidade, ao passar por essa igreja e ver tal situação, ele deixa Timóteo, que o estava acompanhando, para Timóteo resolver essas questões. Aquele menino jovem, de saúde debilitada, tinha esse pequeno problema diante dele. Essa é a cena da epístola. Um jovem pastor diante de uma comunidade que tinha o seu meio, homens que arrogavam para si o título de mestres e que assim procuravam desqualificar os ensinos de Paulo e, em certa medida, a própria pessoa de Paulo. E certamente se oporiam àquele jovem fraco que estava ali para ensinar o caminho correto. Paulo tinha ciência disso.
Então Paulo envia essa carta, que em certa medida não era somente para Timóteo, era uma carta para a igreja, porque ele apresentava suas credenciais como apóstolo. Ele se reafirmava o seu apostolado e reafirmava que em seu apostolado ele tinha concedido aquela autoridade para Timóteo diante daquela comunidade, que então precisava ouvir aquele jovem pastor. Então ele passa a instruir. Ele escreve essa epístola que ela reafirma a autoridade de Timóteo e ao mesmo tempo ele expõe a verdadeira doutrina para aquela comunidade. Ao mesmo tempo em que ele exorta e reafirma que Timóteo, a autoridade que ele colocou ali, ele vai ensinando para aquela comunidade o que Timóteo também vai ensinar para eles. Ele ali ensina o papel da lei e da graça. Paulo convocou Timóteo para que ensinasse aquela igreja a compreender que a lei condena, mas a graça salva. Um elemento fundamental nesse texto é a graça salvadora de Deus. Paulo convidou aquela igreja a, por meio dos ensinos de Timóteo, a se aprofundar no conhecimento da graça salvadora. Essa mensagem talvez pareça batida. Muitos podem dizer, mas eu já li sobre a graça diversas e diversas vezes, eu já vi esse assunto diversas vezes, eu vi isso no começo da minha conversão. Para que voltar nisso, meus irmãos? Isso é um assunto inesgotável. Precisamos conhecer profundamente a graça de Cristo. Precisamos mergulhar, compreender em detalhes, porque é por meio dessa graça que nós somos salvos. Precisamos mergulhar no conhecimento do que é a graça de Deus em nós e os seus efeitos sobre a nossa vida. Precisamos nos agarrar nesse conhecimento. Precisamos ter isso cunhado em nosso coração e em nossa mente. Precisamos ter isso em nosso coração. Precisamos nos aprofundar em conhecer a graça que nos salvou. Nós somos salvos pela graça e isso é fundamental. Isso é fundamental no Evangelho. Nós somos salvos pela graça. Mas para nos aprofundarmos no conhecimento da graça, precisamos entender que uma teologia vazia não salva. Uma teologia vazia não é capaz de salvar. A graça salva. Uma teologia que procura um fim em si mesmo não pode salvar. Nós vimos que a igreja de Éfeso estava tentada a gastar o tempo em lendas e assuntos que não estavam nas Escrituras. E para isso eles complementavam os textos com visões pessoais, dando uma interpretação nova e distinta das verdades das Escrituras. Algo que não é muito diferente do que nós vemos hoje em nossas comunidades e em nossas vidas. Hendricks, mais uma vez, no seu comentário, ele diz assim: em nossos dias, o mesmo erro se mostra em formas muito diversas. Qual erro? O mesmo erro de procurar conhecimento de Cristo em locais distintos da Bíblia. Esse erro se mostra em muitas formas diversas, pois em vez de estudar a palavra infalível, alguns recorrem a toda sorte de fantasias, ou preferem ver na tela um embelezamento antibíblico da história de José, com ênfase especial, naturalmente, no famoso incidente em conexão com a mulher de Potifar, ou um suplemento igualmente antibíblico da história de Sansão, com ênfase exagerada, naturalmente, em sua Dalila. Eu até fiquei, quando eu li assim, eu falei, será que esse cara não é do Brasil, não? E é um norte-americano, um comentário relativamente antigo, e é engraçado, mas é assustador um pouco. Talvez esse comentário seja ali da década de 90, início dos anos 2000, e a gente continua vendo isso. Muita gente vê as novelas e vê as representações cenográficas, que não é um problema em si, ajudam muito, mas veem as representações cenográficas como uma fonte de teologia, fonte de fé. Eu não sei quem já teve a oportunidade de ler Crônicas de Nárnia. É um livro fantástico. É um livro que aponta para Cristo o tempo todo. Meus irmãos, mas não é um livro de teologia. E não é possível fazer teologia a partir dele. Porque você vai criar coisas deturpadas. Você vai criar coisas que nem o autor quis que fosse criado. O que é cenográfico é cenográfico. O que é história, mas o que é verdade é a Bíblia. É aqui que nós devemos procurar conhecer a Cristo. Hendricks, ele está corretíssimo nessa colocação, porque muitos de nós nos perdemos em assuntos profundos ou em assuntos rasos, simplesmente porque queremos ficar virando conhecimentos que não têm aplicabilidade na nossa vida. E sabe o que a gente procura nisso? Ser mestres. É muito bom ter um conhecimento que pouca gente tem. É muito bom falar, não sei disso e ninguém sabe. Conhecer uma doutrina nova no seminário e trazer aqui na igreja, ou algo desse tipo. Isso é muito bom. Mas a gente muitas vezes não conhece aquilo profundamente. Então a gente procurando ser mestres, falando de coisas que a gente não compreende, querendo encontrar coisas das quais a gente ainda não tem conhecimento profundo, a gente tenta se passar por mestre. Mas no fim, nos passamos por tolos. No fim, nos passamos por terraplanistas sem perceber. Por quê?
ficamos defendendo tolices, simplesmente porque nos achamos especialistas. Simplesmente porque o efeito Dunning-Kruger fica vívido em nós. Achamos que sabemos as coisas mais do que aqueles que conhecem profundamente. Achamos que sabemos mais sobre Deus do que a própria Bíblia ensina. Mas falamos de assuntos que não conhecemos, como se fôssemos doutores. Infelizmente, podemos descobrir que, na verdade, estamos fazendo o papel de bobo. E assim podemos acabar agindo como estes que são apresentados no texto, que se perderam em discussões inúteis e pretendendo passar-se por mestres, não compreendendo, porém, nem o que dizia e nem os assuntos os quais falam com tanta ousadia. Essas elucubrações que facilmente podem nos seduzir não produzem nada de frutífero no seio da igreja, nem para quem fala e nem para quem ouve. Elas resultam em discussões e divisões dentro do corpo da igreja. Elas só nos afastam de Cristo, porque uma teologia vazia não pode salvar. Uma teologia que se torna um fim em si mesmo, ela não vai te levar para Cristo. A graça vai. Uma teologia vazia não. Meus irmãos, assim como a intenção de Paulo era de que os efésios abandonassem essa prática, este é o nosso convite também essa noite. Não gastem tempo naquilo que não salva. É óbvio que devemos nos debruçar sobre teologia. É óbvio que é importante que estudemos sobre teologia. É óbvio que devemos procurar saber mais sobre quem é Deus, sobre quem é Cristo, sobre quem é o Espírito Santo, sobre quem é o Deus Trino, sobre quem é o nosso Salvador. Mas precisamos mergulhar numa teologia viva. Isso pode soar um pouco etéreo. O que é uma teologia viva? É uma teologia que se manifesta na nossa vida prática. Se você sabe o que significa a morte substitutiva de Jesus e você sabe definir isso teologicamente, amém, meu irmão. Mas se isso não te faz viver uma vida de amor a Deus e uma vida de amor ao teu irmão, porque esse mesmo Cristo morreu e o substituiu na cruz, isso não serve de nada para você. Se você sabe definir os pontos teológicos com tamanha firmeza, mas isso não te afasta do pecado, não te leva para Cristo, não dobra os teus joelhos em adoração, não reconhece que a salvação veio por meio de Cristo, não por meio do teu conhecimento, isso não serve para nada, isso é teologia morta, isso é teologia vazia, e não vai te levar para o céu, isso pode te levar para uma academia, isso pode te tornar um professor, mas isso não vai te levar para Cristo. Quantos pastores nós conhecemos que são excelentes em teologia, ótimos professores, conhecem teologia do início ao fim, mas têm uma vida profana, longe de Cristo e que não pregam o evangelho de graça, salvação, com doutorado, pós-doutorado, mas nunca verá a Cristo enquanto não se arrepender, enquanto não viver uma vida que se manifesta na prática, aquilo que conhece na mente. Uma teologia morta não produz nada, a não ser divisão e dissensão. A teologia vazia não salva. Precisamos nos aprofundar no que é graça. Mas para isso, também precisamos entender que a lei também não salva. Muitos de nós podemos alegar que não cremos numa salvação por meio da lei, por meio de obras. Nós somos reformados, nós somos calvinistas, somos eleitos, o mérito não é nosso. E porque eu sou calvinista, eu sou mais crente que você que é pentecostal. Eu sou melhor que você porque eu entendi as doutrinas da graça. Eu mereço a salvação. Raramente alguém vai falar isso. Mas o que a nossa vida prática mostra? Como você se vê perante aqueles que ainda estão aprendendo o Evangelho? Como você se vê perante aqueles que não têm um conhecimento tão profundo das doutrinas da graça? Como você se vê perante o Cristo que te salvou? Você foi até o conhecimento da teologia, você foi até o conhecimento de Cristo, ou Ele com a mão poderosa te retirou da morte do inferno e te salvou? Uma vida que manifesta a crença na salvação por obras brota no coração do homem que acredita merecer a salvação em seus próprios méritos. Quando o homem para de se enxergar como um pecador, carente da graça de Cristo, carente da obra de Deus, quando ele apaga a graça de sua vida e se aprofunda somente no conhecimento, ele passa a viver uma salvação que crê na salvação por obras, por lei, por conhecimento. Pois afinal agora ele é o merecedor. Porém, meus irmãos, viver uma vida assim, ao final, levará cada um a descobrir amargamente que a lei não pode salvar. A lei não pode salvar. Se você vive segundo a lei, meu irmão, glória a Deus, porque foi Ele que está te fazendo viver assim. Mas a lei não vai poder te salvar.
Então, o que devemos fazer perante a lei? Devemos abandoná-la? Devemos deixar de lado? Não. Paulo diz: sabemos que a lei é boa, se alguém se utiliza dela de modo legítimo. A lei nunca esteve em oposição ao Evangelho. A lei é boa, santa, justa e espiritual. A lei é como um guia que nos aponta para onde está Cristo. E o fim da lei é Cristo. Seu propósito, o propósito da lei não é nos salvar, mas é revelar o nosso pecado. O propósito da lei não é nos levar ao céu, mas é nos levar a Cristo. A lei encerra tudo debaixo do pecado, mostra toda a nossa desgraça, encerra tudo naquilo que a gente não pode resolver e mostra que nós somos incapazes, porque assim ela aponta que o único caminho possível para a salvação é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Vemos assim claramente que a lei realmente não pode nos salvar, mas isso não quer dizer que ela não possui utilidade em nossa vida. Calvino aponta que a lei possui 3 funções práticas para nós. Calvino diz que ela é punitiva. Ela serve para condenar os pecadores e assim levá-los à consciência da necessidade de buscar a salvação em Cristo. Pois quando um pecador toma ciência da ira vindoura, ele se porta como cristão no livro Peregrino, que logo no começo do livro toma ciência do seu pecado, toma ciência de que mora na cidade da destruição e de que aquela cidade vai ser destruída, e ele sente o fardo do pecado sobre ele, e ele sente que aquele fardo vai puxá-lo para o inferno junto com a cidade da destruição, e aquele sentimento revelado pela lei de Cristo, pela lei que mostra que ele era um pecador, o impulsiona a procurar desesperadamente por uma resposta, até que o evangelista o mostra lá naquela porta estreita. Você será livre desse fardo e você não vai perecer. Mas se aquele homem não tivesse sido confrontado pela lei, se nossa vida em algum momento não tivéssemos sido confrontados pela lei, nós ainda estaríamos perdidos em nossos pecados. A lei aponta que nós somos pecadores. E quem não se deparou, quem não foi confrontado por isso, ainda está em morte. Quem não olhou para si mesmo como um pecador, que necessita de arrependimento, que necessita fugir da cidade da destruição, está na cidade da destruição e perecerá junto com ela. Porque é somente quando a lei nos mostra que nós somos pecadores, é que nós somos salvos. A lei, ela tem um papel intimidador, e talvez isso se aplique mais numa forma legal, como assim dizer. Calvino defende que a lei moral ainda tem sua aplicação na vida comum, porque ela serve para refrear os malfeitores que sabem que se descumprirem a lei serão punidos. E nós, infelizmente, vemos que na prática, em nossa cidade, a verdade de quando a lei é suprimida do que acontece. Porque nós vivemos hoje em um momento que a certeza da impunidade é grande. E quando a lei perde seu papel, quando a lei deixa de funcionar, quando ela deixa de atuar na comunidade civil, a comunidade sofre. Porque os malfeitores perdem o temor da impunidade. Mas a lei tem um papel especial também, aqui dentro da comunidade. Porque eu falei do papel que ela tem sobre os pecadores, do que ela tem sobre a sociedade, mas ela tem um papel na Igreja de Cristo. Ela é educativa, pois ela tem um papel de ensinar e exortar aos crentes o melhor caminho a se seguir. Quando a lei fala de não adulterar, ela está falando que isso é bom. Isso é melhor do que ter várias mulheres ou ter vários parceiros. Quando ela fala que ter um parceiro só é bom, é porque é melhor do que o outro caminho. O outro caminho vai te causar dor e sofrimento. Quando ela fala que não é para roubar, não é porque você vai estar renunciando de ter alguma coisa aqui para ter mais depois, não. É porque é bom não roubar. Porque isso que é vida e santidade. Então a lei, ela tem esse papel educativo. E no nosso próprio texto a gente vê o exemplo da lei sendo aplicada dentro da comunidade dessa igreja. Nos versos 19 e 20, a gente vê escrito o seguinte: alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. Esse é um texto demasiadamente forte. Aqui Paulo afirma categoricamente: entreguei esses 2 homens a Satanás. Mas o que seria isso? E o mais importante, qual era o propósito disso? Essa expressão, entregar a Satanás, por si só é uma expressão muito problemática. Ela é meio obscura. Você não tem clareza nos outros textos paralelos do que ela seria. Existem 2
teorias mais fortes. E mesmo assim, em textos diferentes, elas podem ter funções diferentes. A ideia primeira seria de uma excomunhão. O cidadão ficaria excomungado da igreja até que a comunhão fosse restaurada. Após o arrependimento, ele retornaria à comunidade dos santos. E a outra possibilidade era, como no caso de Ananias e Safira, de fato, ser um dom apostólico em que o apóstolo podia, na ação dele, entregar determinada pessoa a Satanás e essa pessoa sofrer danos físicos, de saúde ou coisas do tipo. Assim. Existem essas duas vertentes. Não importa para a gente definir qual é aqui. O que importa saber é que era de fato Paulo disciplinou estes dois homens. Era de fato uma disciplina. Ela de fato foi aplicada sobre a vida daqueles dois. Mas ela tinha um propósito. Qual era o propósito dele? Para que eles aprendam a não mais blasfemar. Paulo não fez isso para a morte desses homens. A disciplina, a lei aplicada dentro da comunidade, ela não tem foco para a morte, ela tem um foco para a vida. Porque, mais uma vez, ela tem o papel de revelar o pecado. E ao revelar o pecado, ela dá oportunidade para o irmão se arrepender e se voltar para Cristo e encontrar ali a graça salvadora. Esse é o papel da lei. É corrigir. Corrigir para o bem. Não por raiva, mas por amor. Talvez Paulo tivesse todos os motivos para odiar esses irmãos. Mas fica claro aqui que ele tinha um propósito nisso. Ele queria que aqueles irmãos aprendessem a não mais blasfemar. O que é amor? É fingir que está tudo bem e deixar aqueles irmãos irem para o inferno e levarem muitos outros? Ou é corrigir aqueles irmãos e salvar aqueles irmãos da morte eterna? Claramente a lei não pode salvar, mas certamente ela mostra onde está a salvação. E a salvação está na graça de Cristo Jesus, nosso Senhor. Para nos aprofundarmos nessa graça, é preciso fixar em nosso coração que somente a graça salva. Paulo estava bem cônscio de quem ele era. No começo eu aqui falei que Paulo afirma que era o quê? Um blasfemo, um perseguidor dos cristãos. Ele sabe disso, ele não esconde, ele coloca claramente quem ele era. Ele afirma que foi no tempo de ignorância, mas ele não usa isso para se eximir da culpa. Paulo sabia que era pecador e sabia as consequências do pecado, mas Paulo também conhecia profundamente a graça. E sabia que esta graça havia transbordado sobre a sua vida. E o que isso significava? Paulo estava salvo. E como ele sabia disso? Porque ele sabia que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais ele dizia ser o principal. Se ainda alguém aqui esteve distraído, eu peço que os irmãos se atentem nesse momento do que eu vou falar. Escutem com atenção. Essa é a graça revelada. Irmãos, mais uma vez eu repito, escutem com atenção. Essa é a graça revelada. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar santos? Não. Ele veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais Paulo dizia ser o principal. Cristo veio ao mundo salvar pecadores. Essa é a graça revelada. Sem Cristo, nós somos pecadores irremediáveis. Nós somos filhos de Adão e a semelhança de nosso Pai. Somos rebeldes contra Deus. Sem Cristo, nós somos pecadores convictos, entregues ao pecado, que gera morte e mais morte e não traz alegria. Sem Cristo, nós caminhamos em direção à morte eterna e vamos ao inferno de um sofrimento eterno, onde não há alegria, onde só há afastamento daquele que pode salvar. Sem Cristo, nós somos assim. Irmãos, sem Cristo, nós estamos condenados. Mas Deus, que é rico em misericórdia e graça, decidiu soberanamente, pela sua própria vontade, nos salvar. Cristo veio ao mundo. O Deus Pai envia o Deus Filho para nos salvar. Deus soberanamente decide nos salvar. Mas ao mesmo tempo que Ele decide nos salvar por sua graça e por sua misericórdia, Ele também é um Deus santo e justo, que precisa cumprir a sua justiça. Não é justo que nós, pecadores, transgressores do bem, assassinos que em nosso coração, que odiamos o nosso irmão, cobiciosos, traidores porque desejamos as mulheres que não são nossas, ladrões porque desejamos aquilo que não é nosso. Não é justo que nós, pecadores, como só você e eu conhecem a si mesmo, sejamos salvos, simplesmente porque Deus é gracioso e os nossos pecados sejam ignorados.
Você jamais diria que o juiz é bom se ele olhar um assassino diante do tribunal, que simplesmente diz, eu me arrependo, e o juiz falar, tudo bem, meu filho, você se arrependeu, então você está inocentado. Jamais alguém diria que o juiz assim é bom, porque o pecado precisa ser punido. Mas Deus, que é gracioso, também tinha um caminho para isso. E o Deus envia Cristo Jesus, o Deus Filho. E Deus Filho vem a essa terra, nasce em humildade, vive uma vida perfeita e santa, e no final é recompensado pela sua santidade com uma cruz e uma morte, mas uma morte substitutiva, uma morte que era para ser nossa, e não somente a morte é parte da punição que deveria vir a nós. A ira eterna de Deus recai sobre Cristo Jesus, a ira eterna que ia ser lançada sobre a nossa vida eternamente, não cai sobre nós, mas cai sobre Cristo. E assim, o Deus justo aplica a sua justiça, e ao mesmo tempo que gracioso, aplica a sua graça. Isso é a graça revelada. Cristo morre na cruz, no nosso lugar, recebe a ira do Pai em nosso lugar, e põe a justiça dele em nós. Isso é graça revelada. Cristo, no terceiro dia, ressuscita, e com ele, ressurreto, nos dá uma nova vida. Cristo, ressurreto, vai diante dos seus discípulos, sobe aos céus e promete uma coisa: ele vai voltar. O Espírito Santo é enviado e nos leva para a santidade, para uma vida santa. E assim nós vemos o Deus Trino agindo na salvação. Em graça, a Trindade age para nos resgatar da morte para a vida. Agora não somos mais pecadores, nós somos salvos. Vocês sabem o que é isso? Isso é graça. Paulo ainda afirma que ele é o modelo para os que hão de crer em Cristo. Ele não está dizendo para se afirmar que ele é o padrão, que ele é o grande Paulo, ele é o cara perfeito e santo. Não, ele é o modelo do que Cristo pode fazer. Quando ele está dizendo isso, ele está falando, eu, o principal pecador, um grande pecador, fui salvo. E se Cristo, se Deus, na sua soberania me salvou, Ele pode salvar a qualquer um aqui. Porque não é o que você fez, é o que Cristo fez. Se Ele me salvou, eu retomo as palavras de Paulo. Eu sei que Ele pode salvar qualquer um aqui. Porque eu não sei os pecados de vocês, mas eu sei os meus. Eu não me salvaria. Eu sou o vilão da história. Numa música do Canto Verbo, eles dizem assim, nem os heróis que eu vi em filmes e em gibis, eu vi o herói morrer para salvar um vilão como eu. Nós não somos as vítimas da história, nós não somos os mocinhos, nós somos os vilões. E o herói, que é Cristo, morreu para salvar vilões. Nós somos pecadores, eu sou pecador, mas eu sei que se a graça de Cristo me salvou, ela pode salvar a qualquer um. Porque não é o que eu fiz ou o que você fez, é o que Cristo fez. Esse efeito que eu descrevi no começo, o Dunning-Kruger, ele possui uma relação oposta também. Dentro dele, se analisa que, ao contrário das pessoas que com pouco conhecimento se acham mais inteligentes que os especialistas que quanto mais se aprofundam no assunto, eles mais se veem como se não conhecendo tanto o assunto. Quem mais estuda, mais entende que sabe pouco, que só arranhou a superfície. Isso é natural. Porque quando você se aprofunda em determinado assunto, você sabe em que existe muito mais outras coisas para se estudar, muitas nuances. Então isso acontece. Quem sabe pouco, acha que sabe muito. Quem sabe muito, se vê como alguém que sabe pouco. Paulo conheceu Cristo pessoalmente. Cristo o comissionou. E diferente dos outros apóstolos, era o Cristo ressurreto. Ele conhecia profundamente a graça. Ele conhecia profundamente a obra de Cristo. Ele trazia em sua vida as marcas do Evangelho. E ainda assim, ele se via como o maior dos pecadores. Hernandes Dias Lopes, comentando isso, ele diz: o mais piedoso, santo, é aquele que mais se reconhece pecador e que tem a mais apurada convicção de pecado. Irmãos, você quer ver a obra de Cristo na sua vida? Você quer entender? Você quer se aprofundar na graça? Saiba disso.
Se aprofundar na graça revela quem nós somos. Você quer saber o quão profundo você está no conhecimento da graça? Olhe para si mesmo e veja o que você se vê. Um santo, um justo ou um pecador miserável, carente de Cristo. Carente de que Cristo te salve, de que Cristo continue fazendo a obra em você. Como você se vê perante o Pai Salvador, o Pai gracioso? Irmãos, precisamos nos aprofundar na graça e para isso não podemos gastar a nossa vida em teologia vazia. Não podemos nos gastar naquilo que não gera vida. Não podemos confiar em nossa justiça própria para a salvação, porque nós não podemos ser salvos por aquilo que fazemos, mas devemos confiar plenamente na grande graça de Cristo. Devemos mergulhar nela, devemos conhecer ela em detalhes, devemos acordar agradecendo a Deus pela graça que se renova sobre nós, devemos ir dormir e glorificar a Deus porque a graça de Cristo nos salvou, devemos nos alimentar, devemos viver cônscios de que essa graça nos salvou, porque isso muda tudo. E assim, descobrir que nós somos pecadores miseráveis, salvos pela graça, justos, não por nós mesmos, mas pela obra de Cristo, santos não por nós mesmos, mas pela obra de Cristo, filhos do Deus vivo pela obra de Cristo. No decorrer do sermão, eu fui fazendo algumas aplicações, mas eu queria trazer mais uma aqui. Eu queria deixar isso vívido em nós. Tem um objetivo com esse sermão, é que nós gastemos tempo vislumbrando, lendo, regozijando, se gastando em conhecer a graça salvadora de Cristo Jesus. Gastemos tempo nisso. Vemos os efeitos disso sobre a nossa vida. Olhemos como nós somos pecadores, mas como a graça nos salva. Olhemos como essa graça nos santificou e como hoje nós não somos como nós queríamos ser, mas nós não somos como éramos ontem. Olha como essa graça nos afastou do pecado que causava tristeza em nós, do pecado que não trazia alegria, mas só trazia dor a nós, a nossa família. Olhem para essa graça que tem te levado para Cristo a cada dia. Porque quem vive permeado pela graça a cada dia está mais próximo de ser aquilo que será eternamente. Nós amamos a graça porque a graça nos leva à santidade, nós amamos a santidade. E se nós amamos a santidade, nós vamos mergulhar na graça. Cristo nos salvou. Vamos orar?